Saudamos a todos vocês, amigos e amigas, povo que ama ouvir e meditar a palavra de Deus conosco através desse canal. Bom dia e com alegria a gente saúda todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. E através desse canal de comunicação, eu convido vocês para a gente meditar na palavra de Deus, fazendo algumas citações do que Jesus falou, e assim a gente, à luz das Escrituras, vê a verdade que é a palavra de Deus como realmente ela é. Mas o nosso convite é primeiro orar, pedir a Deus sabedoria, porque só Ele tem a sabedoria verdadeira que vem do alto, do Pai das luzes, desse Deus vivo que está no mais alto e sublime trono, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai também de todos aqueles salvos em Cristo, pela misericórdia e pela graça dele, desse Deus maravilhoso. Então vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, se faz presente, Senhor, em nosso meio e traz conosco, Pai, traz para conosco as suas bênçãos, a alegria da sua sabedoria, Pai Santo, nos dê através do seu Santo Espírito, para que a gente entenda a sua palavra como realmente ela é, para que a gente entenda o Senhor como realmente a sua palavra é verdadeira. E a gente só pode entender, Senhor, se for com sua autorização, se for através de seu Santo Espírito, que o Senhor Jesus assim nos concedeu, para que todos nós, a gente entenda a sua palavra, conforme a sabedoria que o Senhor nos dá, através do seu Santo Espírito. Permanece conosco, Pai, hoje, agora e eternamente. Abençoa a mim que estou meditando através desse canal, e todos aqueles que gostam de ouvir e meditar com a gente através desse veículo de comunicação. Abençoa a todos eles, a todas as famílias que conosco está ouvindo e meditando na sua palavra. Seja bem-vindo, Pai Santo, que está no céu. Através do seu Santo Espírito, nos concede sabedoria. Amém. Meus irmãos, a responsabilidade do dia a dia dos que são chamados por Deus, de Deus, para assim semear ou pregar a palavra de Deus conforme Jesus autorizou, no ide pregai o Evangelho, ou no indo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado com o Espírito Santo será salvo. Aquele que permanecer na incredulidade vai ser condenado. Mas o nosso convite é para que você medite conosco e Deus lhe dê condições, lhe dê sabedoria para você entender e crer e ser salvo em Cristo. Porque não há um outro caminho a não ser a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, a gente entender pela misericórdia de Deus e ser chamados para obedecer essa palavra. Renunciar as coisas que não agradam a Deus, que é o pecado e as obras pecaminosas, as concupiscências carnais, como a própria palavra de Deus, através do servo de Deus ungido, diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem as concupiscências que há no mundo, porque no mundo há concupiscência dos olhos, há concupiscências da carne, há maus desejos, e as obras inimigas de Deus, a qual todo aquele que recebe de Deus e almeja ser salvo, tem que renunciar
para entrar na porta estreita, que é a porta que nos conduz à salvação. Então, meus irmãos, vamos meditar. Meditar na doutrina que é a palavra de Deus. Deus que criou todas as coisas através da palavra, e o homem caiu no pecado, lá no Jardim do Éden. A própria palavra de Deus cria o ser humano, e o ser humano desobedece ao seu Criador lá no Jardim do Éden. E através desse primeiro homem, toda a humanidade herdou a morte física e o distanciamento de Deus, que é a morte espiritual. Mas a gente só pode se aproximar de Deus se for através de Cristo, através da palavra de Deus que se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. No momento que a gente passa a crer nas verdades que Jesus trouxe para nós, passa a crer e obedecer, a gente volta a ter vida, e vida com abundância em Cristo. A gente volta a ter contato com Deus em espírito e em verdade, no momento em que morre a velha criatura pecaminosa e nasce o novo homem para servir a Deus. Por que é que a gente repete tanto esse novo nascimento? Porque é o fundamento de tudo, meu irmão, minha irmã. Foi o fundamento, foi a principal função que Deus enviou Jesus ao mundo. Foi para tirar um povo das trevas para a luz, foi tirar da morte para a vida, foi mudar a natureza humana pecaminosa, fazer morrer no ser humano aqueles que são salvos em Cristo, morre a natureza pecaminosa e nasce o novo ser humano para obedecer a Deus em espírito e em verdade. Já antes de Jesus vir ao mundo, a palavra de Deus, através dos santos profetas, já profetizava Isaías, amando de Deus, e dizia: este povo ama-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías se referia a Deus, que o povo diz que ama a Deus da boca para fora, mas o coração da maioria desse povo está longe de Deus. Deixa até de crer na verdade que é a palavra de Deus para crer na mentira dos homens, nas doutrinas e preceitos humanos, que não leva ninguém para a salvação. Só quem leva o ser humano para a salvação é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, são os ensinamentos de Jesus. No momento que o ser humano passa a crer e obedecer, e renuncia à vida pecaminosa, se arrepende de seus pecados da primeira criatura humana, e surge o novo homem com o intuito, com a vocação de servir a Deus em espírito e em verdade, aí se torna filho de Deus. Porque toda a humanidade no primeiro nascimento é apenas criatura de Deus. Mas quando nasce de novo através da palavra, porque o novo nascimento não tem mais participação do ser humano, carne e sangue. O novo nascimento para Deus não tem mais participação do homem e da mulher que gera. O homem e a mulher gera para a carne, mas o segundo nascimento tem a participação de Deus, é transformado pela vontade de Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, transformado pela água e pelo Espírito. Meus irmãos, então, como Jesus também disse a respeito de Isaías, que disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito, já dizendo aquele povo daquela época e até o mundo de hoje. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Vocês dizem que me ama, mas é com os lábios, da boca para fora.
mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês não querem me obedecer meus ensinamentos, que são verdadeiros e que levam para o céu. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém é salvo, ninguém vai ao Pai a não ser através dos ensinamentos da palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Através da purificação do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, no momento em que o ser humano se arrepende da sua criatura velha pecaminosa e recebe de Deus a vocação para obedecer a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, indivíduos muitos deixar de crer na verdade, que é a palavra de Deus, para crer nas doutrinas e preceitos de homens que são de contrariedade à palavra de Deus. Jesus afirma que muitos vão chegar lá enganados, procurando coisas que não existem lá no mundo espiritual, lá na vida vindoura dos salvos. Muitos vão dizer a Jesus no dia: Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome? Ensinaram os homens que pode se expulsar demônio em nome do santo fulano de tal, do santo beltrano de tal. Aí Jesus diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos considerará, Ele vos responderá. Mas se a gente tudo pedir em oração, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que a gente pede para Deus nos livrar de todo mal. Mas ensinam por aí que existe medianeira, que existe mediador, que a gente pode pedir em nome deles. Aí a Bíblia vai e diz que é mentira. Quando a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, está desmentindo o que os homens ensinam que vocês podem pedir a Deus em nome de algum outro que eles dizem santo. Santa Beltrânia, Santa Fulana. Só podemos pedir a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador, é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E muitos vão chegar lá enganados também, procurando, segundo a doutrina dos homens aqui, mentirosa, vão chegar lá procurando uma mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus Cristo, ser humano, veio em forma de homem, mesmo ele subexistindo como Deus, sendo a palavra de Deus que se fez carne nele depois que ele nasceu. Mas ele, ser humano, foi gerado no ventre de uma mulher. E como homem, ele teve mãe. Porque ele nasceu de mulher para nos resgatar da lei. Como a palavra diz, verdade é. Mas como Deus, ele sempre existiu antes de todo ser humano masculino, antes de todo ser humano feminino, antes de Adão e Eva, o primeiro casal que a palavra de Deus foi quem criou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali já era a palavra de Deus, já era o Cristo como palavra de Deus. Deus, como Deus e poderoso que ele é, ele não tem genealogia. Deus não tem genealogia, a palavra de Deus diz. Quando Melquisedeque apareceu a Abraão muito antes da lei, Melquisedeque apareceu a Abraão sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início de dias e sem fim de vida, tipificando o Cristo como palavra de Deus, tipificando Deus que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início de dias nem fim de vida. Deus existiu, a palavra de Deus existiu antes de toda a criação. Existiu como palavra de Deus, Jesus, o Cristo,
Foi quem criou Maria, foi quem criou Abraão, foi quem criou Adão e Eva. Como ele disse, antes de Abraão eu sou. Quando Abraão veio ao mundo em forma de homem, Jesus já existia lá. Antes de Jesus vir ao mundo como ser humano, dele ser gerado no ventre de Maria como homem, a palavra de Deus já existia na glória. E quando Jesus nasce, a palavra de Deus se faz carne na pessoa de Jesus. Quando ele começa a falar, aí o verbo está no mundo cheio de graça e sabedoria. Para mostrar para nós que Deus não tem mãe, Deus não tem pai. Quem foi gerado no ventre de Maria foi o ser humano Jesus Cristo. Tem genealogia como homem, o Senhor Jesus. Mas quem foi gerado no ventre de Maria foi Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus nunca foi gerado em ventre materno. Ele criou o homem, ele criou a mulher. Ele é o Pai de todos aqueles que são salvos em Cristo e é Criador de toda a humanidade. E tudo que existe só existe por causa do poder de Deus e da palavra de Deus que fez tudo existir. Então, muitos vão chegar lá enganados porque ensinam os homens, a doutrina humana ensina que Deus tem uma mãe. E muitos vão chegar enganados, pensando, e tão enganados. Onde está essa inversão de valor mentirosa que ninguém entende? Só entende os que têm o Espírito Santo? Quem já se viu uma criatura, um ser humano, carne e sangue, Deus é Espírito, Criador de todas as coisas? Onde é que já se viu um ser humano masculino ser pai de Deus, como chamava Jesus, filho de Davi? Porque Jesus, como homem, sim, era descendente de Davi. Mas Jesus diz, mas como é que pode? Davi teve a visão e disse, reconheceu o Cristo como o Senhor dele, quando ele disse, eu vi o Senhor sentado à direita do meu Senhor. Pois se Davi reconhece o Cristo como o Senhor dele, como é que Davi pode ser pai do Cristo? Davi, pai, ou Jesus, descendente de Davi, segundo a carne e o sangue. Mas Jesus, como Deus, existiu antes de Davi, antes de Abraão, é Senhor de Davi, Criador de Davi. Como Davi disse, eu vi o Senhor sentado à direita do meu Senhor. Como Maria, também cheia do Espírito Santo, reconheceu a sua submissão diante de Deus e disse, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque bem-aventurado é todo aquele que ouve, guarda e obedece a palavra de Deus, Jesus disse. E Maria foi uma mulher obediente à palavra de Deus, por isso ela foi como mulher aqui na terra. Na glória ela vai receber corpo angelical igual aos homens também, obediente aqui na terra a Deus, vai receber também corpo angelical para servir a Deus iguais aos anjos no céu, onde não se casam nem se dão em casamento, porque não existe diferença de homem e mulher. Vamos receber corpos incorruptíveis, lavados e remidos no sangue de Cristo, tanto os seres humanos feminino como masculino que foram obedientes a Deus não vão ressuscitar em forma de carne e sangue, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. A carne e o sangue para nada presta, falou Jesus, de verdade é. Quem vai ressuscitar é o Espírito. Ressuscitarão para a glória aqueles que foram obedientes à palavra de Deus e receberão corpos iguais aos anjos de Deus no céu, onde não se casam nem se dão em casamento. Muitos vão chegar lá enganados procurando uma senhora sem existir. Maria foi aqui na terra uma senhora de bem, casada com José, e um casamento muito perfeito e abençoado por Deus,
onde Deus autorizou através do anjo em sonho que José podia levar ela para casa, assumir como esposa, porque o que nela estava era a obra do Espírito Santo, Jesus Cristo, o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo. Os outros filhos de Maria com José foram gerados dentro do santo matrimônio, dentro do santo casamento, autorizado por Deus, quando Deus mandou ao anjo, em sonho, dizia a José: pode levar Maria para casa. José não conheceu Maria, ou seja, José não teve relação sexual com Maria, até que Jesus nasceu, para se cumprir as Escrituras, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem concebeu de Jesus virgem, a virgem deu à luz de Jesus virgem. Quando Jesus nasceu, essa profecia se cumpriu e José não podia ter relação com Maria até que Jesus nascesse e se cumprisse essa escritura. Quando Jesus nasceu, o casamento de Jesus continuou sendo um casamento abençoado por Deus. As profecias se cumpriram. Jesus, filho de uma virgem, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, o primogênito de Maria, porque depois de Jesus, os outros irmãos de Jesus foram gerados dentro do santo casamento, autorizado por Deus, um matrimônio santo. E quando Deus criou o homem e a mulher, foi para que gerasse e desse frutos, filhos, e a humanidade se estendesse. Então, não é pecado e nem pecou. Maria e José não pecaram, porque depois do nascimento de Jesus, eles dentro do casamento levaram uma vida abençoada por Deus. Dentro do casamento eles geraram filhos, sim, não é pecado, porque a palavra de Deus diz que haveria muitos que iam proibir o casamento. Isso aí é doutrina de demônios, porque o casamento Deus criou, essa instituição abençoada por Deus, para os fiéis se casarem, gerarem filhos, e para os líderes da igreja do Senhor, pastores, bispos, diáconos, presbíteros, serem casados, maridos de uma só mulher, governar bem seus filhos, para poder cuidar bem de sua família, educados, não sejam gananciosos, irrepreensíveis, que eduquem bem seus filhos dentro da sua família, porque se o líder, o pastor, se o presbítero, o diácono for bem casado, ele vai saber também governar a igreja de Cristo e vai saber aconselhar os casais com uma experiência vivenciada. Porque, meus irmãos, um pastor solteiro, por exemplo, tem um encontro de casais, quem vai fazer a palestra? Um solteiro, um pastor solteiro, com a experiência teórica somente. Mas o casado, como a Bíblia manda e pede que eles sejam casados e bem casados, que amem as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja, que as esposas sejam submissas a seus maridos, assim como a igreja está submissa a Cristo. Que o marido seja o cabeça da mulher e da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Então o casamento é abençoado. Dizer que Maria e José pecaram porque geraram filhos dentro do casamento, depois do nascimento de Jesus, porque Jesus foi o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus foi o primogênito de Maria. Depois de Maria, os outros irmãos de Jesus, os filhos de Maria, foram gerados com Maria e José dentro do casamento, autorizado por Deus. E a palavra de Deus é infinitamente poderosa para dizer que o casamento é abençoado. E ai daquele que proíba o casamento, porque o casamento é uma instituição concedida por Deus, é abençoado para gerar família.
Então, meus irmãos queridos, muitos vão chegar lá procurando uma senhora, Nossa Senhora. Não tem. A palavra de Deus não diz que tem. A palavra de Deus fala que existe um só Deus, um só Espírito Santo, um só Senhor, um só Deus que age em todos, por todos e para todos. E um só batismo, o qual o povo de Deus são tirados do mundo e são batizados para fazer parte da igreja de Cristo, o qual Jesus é o único cabeça, o único corpo. E essa é a verdade. Muitos vão chegar lá procurando essa mãe de Deus sem existir. Jesus Cristo, ser humano, teve mãe, teve genealogia. Jesus Cristo como Deus antes de Maria, Jesus Cristo como Deus é antes de Abraão, Jesus Cristo como palavra de Deus é antes dele vir até o mundo mesmo, porque quando Jesus veio ao mundo, Jesus, ser humano que foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, antes dele ser gerado no ventre de Maria, a palavra de Deus, Jesus como palavra de Deus já existia na glória, já tinha criado todas as coisas. Mas quando Jesus nasce, aí a palavra de Deus se faz carne na pessoa de Jesus. Quando ele começa a falar as primeiras palavras, aí a palavra de Deus está no mundo, cheio de graça e sabedoria. Mais uma vez, Maria, filha de Deus, uma grande mulher abençoada por Deus. Ela cheia do Espírito Santo, ela é tudo que a Bíblia fala dela. Ela é tudo que ela reconhece cheia do Espírito Santo. Ela é uma cheia de graça. Graça é favor imerecível. Ser humano nenhum merece a salvação, porque não é por mérito humano que nós somos salvos, é pela graça somos salvos, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, quando o anjo do Senhor disse, Ave cheia de graça, Maria encontrou graça diante de Deus para, através do ventre dela, ser gerado Jesus Cristo, ser humano. Mas Maria, filha de Deus, Deus, Senhor de Maria, como ela disse, Deus de Maria, como ela disse, a minha alma se alegra no Senhor, cheia do Espírito Santo, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. Serva do Senhor, ela reconhece. Da humilde serva, Deus se compadeceu de sua humilde serva, ela diz, cheia do Espírito Santo, no seu canto. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus para não chegar lá procurando essa mãe de Deus sem existir. Existiu aqui na terra uma grande serva de Deus que serviu a Deus, sendo mãe de Jesus Cristo, ser humano, o Filho de Deus, que depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, para ninguém ter a liberdade de chamar que Maria é mãe de Deus, de dizer, Maria é serva de Deus, como ela disse. Vamos saber que no dia da ressurreição, ela e todas as mulheres e todos os seres humanos, carne e sangue, vão ressuscitar, não em carne e sangue, mas vamos ressuscitar espiritualmente para sermos iguais aos anjos de Deus no céu, que não se casam nem se dão em casamento, mas vivem na luz eterna do Cristo. Muitos vão chegar lá, eu não fiz tantos pedidos em nome de tua mãe, Senhor, eu não fiz tantos pedidos, eu não te acompanhei naquelas procissões do Senhor, em cima daqueles andores. Ele disse, foi em meu nome não foi através de meus ensinamentos não. Afastai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade e que não deram ouvidos à minha palavra, meus ensinamentos. Deixaram de ouvir a minha palavra para dar crédito aos ensinamentos de homem. Qual foi o homem que subiu ao céu? A não ser Jesus Cristo, como ele disse, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu.
Por enquanto ele é o primícia da ressurreição e vai ser sempre. Depois, no dia da segunda vinda de Cristo, todos ressuscitarão. Os que obedeceram a Deus, a palavra de Deus, para a glória de Deus, vão viver na luz com Cristo. E aqueles que permaneceram na incredulidade da palavra de Deus vão ressuscitar para a segunda morte e para a vergonha, que é o lago de fogo, onde já está o diabo, a besta e o falso profeta. O inferno vai ser lançado lá no lago de fogo. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Porque os que ressuscitam para a vida vai ter vida eterna e a morte não vai mais existir. E o povo de Deus em Jesus Cristo são vitoriosos através de Jesus e vão reinar e dizer: tragada foi a morte, glória a Jesus por isso. Jesus venceu a morte. Ele morreu, mas com o poder de Deus, morreu e ressuscitou pelos eleitos de Deus. Esta é a verdade. E lá não vai haver diferença de homens e mulheres. Nem se casam, nem se dão em casamento nos que ressuscitarão para a glória. Mas vamos viver povo lavado e remidos no sangue de Cristo, povo espiritual, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Transformados vamos ser em corpos espirituais, lavados e remidos no sangue de Cristo, para recebermos a igualdade dos anjos de Deus no céu, que não se casam nem se dão em casamento, mas vivem adorando a Deus diretamente, vivendo na luz que sai da face do Deus vivo que está sentado no trono e do Cordeiro que tem a luz eterna. Então, meus irmãos, não peçam em nome de ninguém quando vocês estiverem orando. Peça somente, como Jesus ensinou, no nome santo de Jesus. Senhor, meu Deus, me abençoe, me dê saúde, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa meus pecados, em nome de Jesus. Peçam tudo em nome de Jesus e Ele vos concederá. Olha, não dobre seu joelho conforme os homens ensinam aí que vocês dobrem o joelho. Eles mandam de uma forma mentirosa vocês dobraram o joelho diante das imagens de escultura que não tem vida. São deuses com D minúsculos, enganosos, mortos, têm ouvidos, mas não ouvem nada, têm olhos e não vê, têm braços, não se movimenta e tão dura dentro de um andor, em cima de um andor. Para que eles caminhem, é preciso você, que recebeu vida, o oxigênio de Deus, andar com ele aqui, ó, e ela lá toda dura, não está ouvindo nada do que você está pedindo. Dobre seu joelho somente diante de Jesus. Foi o único que Deus deu autorização para que todo joelho se dobre e adore a Jesus. Até os anjos do céu adorem o Senhor Jesus para a glória do Pai. Toda boca e toda língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Pregue que Jesus é o único mediador, que só pode pedir a Ele. Pregue que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Como ser humano ele teve mãe, mas como Deus, como palavra de Deus, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem genealogia, não tem início de dias nem fim de vida, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Este é o Deus da glória. Para a honra e glória do Senhor, creiam na palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, e certos estamos caminhando para a glória, através dos ensinamentos de Jesus, que Deus autorizou que a sua palavra viesse ao mundo, e se fizesse carne na pessoa de Jesus, quando ele começou a falar. A doutrina dos homens é enganosa, é mentirosa e só leva para a morte. Já a doutrina de Deus é 100% verdadeira.
As palavras de Deus são palavras de vida eterna. São palavras de vida. Quem crê e obedece viverá eternamente. Tudo passa, a palavra de Deus permanece e os que crêem na palavra viverão eternamente, porque são palavras de vida eterna. A paz do Senhor Jesus comigo esteja, meus irmãos, com a minha família. Esteja com todos vocês que estão ouvindo esse canal. E que a honra e a glória seja dele, desse Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai dos salvos em Cristo. Amém. A paz do Senhor. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade.